Bem-vindo ao canal Relatos Macabros. Se inscreva no canal e deixe o like. Aproveite o terror. A sombra na escuridão. Mariana sempre teve um medo inexplicável do escuro. Quando criança, sua mãe costumava lhe dizer que eram apenas sombras e que ela estava segura, mas para Mariana, a escuridão parecia ter vida própria. Não era apenas a falta de luz que a incomodava, mas a sensação constante de que algo a observava, algo que existia apenas quando as luzes se apagavam. Quando cresceu, Mariana finalmente se livrou do hábito de dormir com o abajur ligado. Aos 30 anos, trabalhava como assistente administrativa em uma grande empresa e levava uma vida comum e ocupada. Com o tempo, ela começou a acreditar que aquele medo infantil havia sido apenas fruto da imaginação de uma menina sensível demais. Ela nunca poderia imaginar que o verdadeiro pesadelo estava apenas esperando o momento certo para voltar. Numa noite de sexta-feira, após um longo e cansativo dia de trabalho, Mariana chegou em casa exausta. Decidiu não preparar jantar e se jogou no sofá com um prato de comida pronta. As luzes da sala estavam fracas, criando sombras sutis nos cantos. Após assistir um episódio de sua série favorita, ela decidiu que era hora de dormir. O relógio marcava 23 horas e 37 minutos quando ela apagou todas as luzes do apartamento, como fazia normalmente, e deitou-se na cama. O silêncio era absoluto, exceto pelo suave zumbido de eletrônicos distantes. Ela se ajeitou debaixo do edredom, buscando o conforto e o calor, e fechou os olhos, esperando que o sono a tomasse. Não demorou muito para que algo estranho acontecesse. Ao virar de lado na cama, Mariana ouviu um leve sussurro. No começo, achou que era apenas o som do vento ou talvez algum vizinho. Tentou ignorar, mas o sussurro continuava, fraco e constante, como se viesse de dentro do próprio quarto. Ela congelou, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Forçou-se a abrir os olhos. O quarto estava escuro, com as sombras dançando nas paredes conforme a luz da rua penetrava pelas frestas da cortina. Nada estava fora do normal. Ela respirou fundo, tentando se acalmar, e se virou para o outro lado, puxando o cobertor até o queixo. Mas então, o som mudou. Dessa vez, não era um simples sussurro. Parecia algo mais íntimo, como uma respiração pesada. Lenta, profunda. Cada inspiração e expiração ficava cada vez mais alta, como se alguém estivesse deitado ao lado dela, respirando de forma irregular. Mariana sentiu o pânico tomar conta de seu corpo. Seu coração começou a bater rápido, e ela apertou os olhos com força, tentando convencer a si mesma de que era apenas sua imaginação. Mas a respiração continuava. Mais forte, mais próxima. Não havia mais como negar e havia algo no quarto com ela. Sem saber o que fazer, ela esticou a mão trêmula até o abajur ao lado da cama e ligou a luz. O quarto foi imediatamente iluminado, revelando seu espaço familiar e a cômoda, o guarda-roupa, as cortinas fechadas. Nada fora do lugar. Mas ainda assim, a sensação de ser observada não desapareceu. Ela se levantou lentamente e caminhou pelo quarto, verificando cada canto, cada sombra, mas não encontrou nada. Com o coração ainda acelerado, Mariana desligou o abajur e voltou para a cama, decidida a esquecer o que tinha acabado de acontecer. Mas no momento em que a luz se apagou, ela ouviu. No canto mais escuro do quarto, perto da porta, havia uma figura. Uma sombra. Alta, esguia e imóvel. Era quase indistinguível da escuridão ao seu redor, mas seus olhos, dois pontos opacos e vazios, estavam claramente fixos nela. Mariana tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua boca. Ela estava paralisada, incapaz de se mover. A figura não fazia qualquer movimento, mas sua presença era esmagadora, preenchendo o ambiente com uma sensação de puro terror. Seu corpo parecia feito de escuridão líquida, os contornos de suas roupas, se é que eram roupas, se mesclavam com o ambiente. Era como se a própria noite tivesse tomado forma. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, a figura começou a se mover. Lentamente, ela se aproximou da cama, seus passos não faziam som,
mas o peso de sua presença era palpável. Mariana sentiu seu coração quase parar. Ela queria correr, queria fugir, mas seu corpo não a obedecia. Quando a sombra chegou ao lado da cama, parou. Mariana podia sentir a presença fria se inclinando sobre ela, seus olhos vazios agora a poucos centímetros de seu rosto. Por um momento, o mundo parecia parar. A respiração pesada voltou, desta vez diretamente em seu ouvido. Num último ato de desespero, Mariana conseguiu mover a mão e ligou o abajur novamente. A figura desapareceu instantaneamente, como se nunca tivesse estado lá. Mas o medo permaneceu. Nos dias seguintes, Mariana tentou racionalizar o que havia acontecido. Talvez fosse uma alucinação causada pela privação de sono, ou seu velho medo do escuro voltando à tona. Mas ela sabia, no fundo, que aquilo era real. As noites seguintes foram piores. Toda vez que as luzes se apagavam, ela via a sombra. Cada vez mais perto, cada vez mais real. A sensação de ser observada a acompanhava por todo o apartamento, e o sussurro nunca desaparecia completamente. Finalmente, incapaz de suportar mais, Mariana tomou uma decisão: nunca mais dormiria com as luzes apagadas. Comprou lâmpadas novas, instalou luzes noturnas em cada cômodo e manteve todas as luzes acesas à noite. Mas mesmo assim, ela sabia que a sombra estava lá, apenas esperando. Na escuridão, onde sempre esteve. O reflexo no espelho. Carlos nunca foi do tipo supersticioso. Sempre foi prático, cético, e para ele, o medo do escuro era coisa de criança. Ele já tinha passado da fase de se assustar com barulhos ou sombras estranhas, mas algo mudaria aquela certeza de forma aterradora. Uma noite, depois de voltar de uma longa viagem de trabalho, Carlos se sentia esgotado. Era meia-noite quando ele entrou em seu apartamento. O apartamento estava silencioso e vazio, como sempre. Ele morava sozinho e, naquela noite, a solidão parecia ser uma bênção. Tudo o que queria era dormir. Sem paciência para tomar banho ou assistir a algo, ele se jogou na cama após apagar as luzes do quarto. Carlos rapidamente caiu no sono. Mas no meio da noite, foi abruptamente acordado por um som estranho. Parecia uma batida suave, como se algo estivesse tocando levemente uma superfície de vidro. Ele se sentou, esfregando os olhos e tentando entender de onde o som vinha. Olhou ao redor, e seus olhos se acostumaram à escuridão, mas não viu nada fora do comum. A batida continuava, persistente e metódica. Carlos percebeu que o som vinha do espelho no canto do quarto. Ele tinha instalado o espelho de corpo inteiro para ajudar a escolher suas roupas de trabalho, mas naquela noite, a visão do espelho no escuro fez seu estômago se revirar. Algo estava errado. Levantando-se cautelosamente, ele se aproximou do espelho. A batida parou. Carlos olhou para seu próprio reflexo, e por um segundo, pensou que seu reflexo olhava de volta com uma expressão estranha, diferente da sua. Ele sacudiu a cabeça, riu de si mesmo e voltou para a cama, convencido de que estava apenas cansado. Mas quando se deitou novamente, o som voltou, desta vez mais alto, mais insistente. Era como se alguém estivesse do outro lado do espelho, tentando sair. Dessa vez, Carlos se recusou a olhar. O medo começou a tomar conta de seu corpo. Seu coração acelerou e ele se encolheu debaixo das cobertas, como se fosse uma criança novamente, esperando que o barulho parasse. Mas não parou. O som se intensificou, acompanhado agora de um sussurro, baixo e quase imperceptível. Ele estava sendo chamado. O sussurro parecia vir do espelho, mas as palavras eram ininteligíveis. Ele sabia que algo estava terrivelmente errado, mas se forçava a não reagir, fingindo que tudo era fruto de sua mente cansada. Na manhã seguinte, o sol brilhou pela janela, iluminando o quarto, e o medo da noite anterior pareceu um sonho distante. Carlos olhou para o espelho de longe, evitando encará-lo diretamente. Pensou em removê-lo, mas não queria parecer ridículo. Naquela noite, porém, a batida voltou. Mais forte. O sussurro também,
agora mais claro. Carlos. Ele se sentou, suando frio. O reflexo no espelho parecia diferente novamente, mas desta vez, algo além de uma mera expressão. Ele viu o movimento. Um brilho sombrio, algo que parecia se mexer por trás do vidro, como se o reflexo estivesse vivo. De repente, os olhos no espelho se moveram. Carlos pulou da cama, se afastando. Seu reflexo sorriu, algo que ele certamente não fez. Era um sorriso largo e grotesco, como se algo estivesse se divertindo às suas custas. O reflexo começou a andar na direção do espelho, vindo para mais perto de onde ele estava parado. O desespero tomou conta de Carlos. Ele correu até o interruptor e acendeu as luzes do quarto. Imediatamente, o reflexo voltou ao normal, parado e inofensivo. Mas a visão daquele sorriso ficaria marcada para sempre em sua mente. Na noite seguinte, ele decidiu dormir com as luzes acesas. Mas ao fechar os olhos, ouviu novamente o sussurro: "Você pode apagar a luz. Eu vou estar aqui quando você acordar." Carlos se recusou a olhar no espelho desde então, mas sabia que algo estava preso lá dentro. Algo estava esperando, e a cada noite em que ele tentava apagar as luzes, o sorriso voltava à sua mente, um lembrete de que o reflexo no espelho não era mais ele mesmo. O visitante noturno. Luana estava animada para finalmente morar sozinha. Aos 24 anos, ela havia conseguido alugar seu primeiro apartamento e estava ansiosa por sua independência. A primeira noite foi tranquila, e ela se sentiu realizada ao arrumar cada detalhe de seu novo lar. Mal sabia que aquela paz seria breve. Na segunda noite, Luana foi dormir tarde, cansada depois de um longo dia desempacotando caixas. Após apagar as luzes, aconchegou-se sob as cobertas e rapidamente adormeceu. Por volta das 2 da manhã, algo a acordou. No começo, ela não sabia o que era, talvez um sonho estranho ou o som distante de uma buzina. Mas havia algo errado. Uma sensação de desconforto, de que não estava mais sozinha no quarto. Ela abriu os olhos, ainda meio sonolenta, e olhou ao redor. A escuridão era profunda. Seu quarto tinha uma janela pequena, que não deixava muita luz entrar. O ambiente estava tão escuro que ela mal conseguia distinguir a cama do armário. No entanto, ela sentiu uma presença, algo palpável, como se alguém estivesse ali, observando-a. Luana sentiu o coração disparar, mas tentou se acalmar. Provavelmente era só sua mente pregando peças por causa do cansaço, pensou. Respirou fundo e fechou os olhos novamente. Foi quando ela ouviu um som suave, quase imperceptível, de passos. Passos lentos e calculados, vindo de dentro do quarto. Eles pararam logo ao lado de sua cama. O medo tomou conta dela, e Luana permaneceu imóvel, segurando a respiração, esperando que fosse apenas sua imaginação. Mas então, o colchão afundou. Era como se alguém tivesse sentado ao seu lado. O peso na cama era inegável. Ela não podia ver, mas podia sentir. Alguém estava ali. O silêncio da noite foi preenchido apenas pela respiração acelerada de Luana. Ela queria gritar, mas o medo a impedia de emitir qualquer som. Depois de um longo momento, ela se forçou a se mover. Lentamente, estendeu a mão até o interruptor do abajur ao lado da cama. Com dedos trêmulos, ela o ligou. O quarto estava vazio. O alívio foi imediato, mas o medo não a abandonou. Ela sabia que havia sentido algo, mas nada parecia fora do lugar. O colchão voltou ao normal, o silêncio reinava. Nos dias seguintes, Luana não conseguia dormir com as luzes apagadas. Mas quando tentou, naquela mesma noite, os passos voltaram. E dessa vez, ela sabia que não estava sozinha. O som atrás da porta. Tiago era um cara prático. Trabalhava como programador e, nas horas vagas, se perdia em jogos de computador e filmes de terror. Ele gostava da adrenalina proporcionada por filmes de susto, mas sempre dizia para si mesmo que eram apenas histórias inventadas para assustar.
Mas naquela noite, algo mudaria sua percepção. Depois de uma semana exaustiva de trabalho, Tiago finalmente teria o fim de semana inteiro para descansar. Comprou uma pizza, ligou o computador e se preparou para passar a noite jogando. Quando a meia-noite chegou, ele já estava imerso em seu jogo, com os fones de ouvido cancelando todo o som externo. Foi então que ouviu algo. No começo, ele pensou que fosse o som do jogo, uma espécie de batida suave. Ele ignorou e continuou jogando, mas o som persistiu, agora mais claro. Era como se algo estivesse arranhando a porta do quarto. Ele tirou os fones de ouvido, achando que talvez fosse o gato de seu vizinho que, ocasionalmente, vagava pelos corredores do prédio. Mas o som continuou, e agora, Tiago tinha certeza de que vinha de dentro do apartamento. Era um som repetitivo, baixo e quase hipnótico. Um arranhar constante, como se algo estivesse tentando entrar. Tiago se levantou, ainda sem muita preocupação, e caminhou até a porta do quarto. Parou em frente à porta fechada e ouviu. O som estava mais alto ali. Seus dedos tocaram a maçaneta, mas algo o fez parar. Por um momento, um pensamento estranho lhe ocorreu, e se houver algo do outro lado? Ele riu de si mesmo, balançando a cabeça. Claro que não havia nada. Era só sua mente jogando truques, influenciada por horas de jogo e filmes de terror. Ainda assim, hesitou. O som continuava, mais persistente, como se algo quisesse ser deixado entrar. Finalmente, com um suspiro, Tiago girou a maçaneta e abriu a porta. O corredor estava vazio. Ele deu um passo à frente e olhou em volta. Não havia nada além do habitual silêncio de seu apartamento. A cozinha estava do outro lado do corredor, e a porta da entrada estava trancada. Tudo parecia normal. Tiago voltou ao seu quarto e fechou a porta, tentando esquecer o episódio. Mas assim que sentou na cadeira e colocou os fones novamente, o som voltou. Dessa vez, não era um arranhar. Era um sussurro. Um arrepio percorreu sua espinha, e ele tirou os fones de novo. Ficou em silêncio, escutando. O sussurro parecia vir de todos os lados, mas era mais alto atrás da porta do quarto. O medo começou a crescer dentro dele. Lembrou-se das histórias que ouvia quando era criança, sobre entidades que se alimentavam do medo gerado pela escuridão. E se aquilo fosse real? Tiago se levantou de novo, dessa vez sentindo o coração acelerar. Com passos lentos, ele foi até a porta do quarto e parou em frente a ela, ouvindo o sussurro. Era quase como uma conversa abafada, como se alguém estivesse do outro lado, conversando baixinho. Com o máximo de coragem que conseguiu reunir, ele abriu a porta de novo. Dessa vez, havia algo lá. No final do corredor, perto da porta da cozinha, uma figura estava de pé. Era difícil distinguir sua forma, mas era alta, esguia e parecia estar coberta por sombras. Tiago congelou. A figura não se movia, mas ele podia sentir seus olhos fixos nele. Ele piscou, e a figura se moveu. Um passo lento, arrastado. O som das sombras raspando o chão era quase inaudível, mas Tiago sentiu como se o chão tremesse sob seus pés. Desesperado, ele fechou a porta com força e trancou-a, recuando para a cama. Sentou-se ali, ofegante, sem saber o que fazer. O sussurro do outro lado da porta continuou. O arranhar recomeçou. Ele sabia que algo estava tentando entrar. E, pela primeira vez, Tiago se arrependeu de ter rido das histórias de terror. A criatura sob a cama. Bia sempre teve problemas para dormir, especialmente em lugares novos. Quando se mudou para um apartamento mais próximo da faculdade, esperava que a adaptação fosse rápida, mas algo naquele lugar parecia estranho. O silêncio do apartamento era perturbador. O prédio ficava numa área tranquila, mas à noite, o silêncio era quase absoluto, o que, para Bia, tornava tudo mais assustador. Na primeira noite, ela ouviu barulhos estranhos vindos do andar de cima. Passos pesados, seguidos de batidas suaves no chão.
Ela pensou que era algum vizinho, mas o som parou tão de repente quanto começou. Mesmo desconfiada, conseguiu dormir. Na segunda noite, o silêncio voltou a incomodá-la. Após se revirar na cama por horas, decidiu que talvez ouvir uma música relaxante ajudasse. Colocou os fones de ouvido e se preparou para finalmente descansar. Foi quando ouviu um som baixo e irregular, como se algo estivesse se arrastando debaixo da cama. Ela ficou tensa por um segundo. Tentou ignorar, convencida de que sua mente estava pregando peças. Mas o som continuou. Um arrastar lento, como se algo raspasse o chão de madeira. Seu coração começou a bater mais forte. Bia tentou se convencer de que era apenas o prédio fazendo barulho, que a estrutura antiga devia estalar à noite. Mas cada segundo que passava, o som se tornava mais insistente. Ela se virou na cama, tentando não pensar no som. Ajeitou o travesseiro, colocou os fones de volta e fechou os olhos. Foi quando algo tocou seu pé. Um toque gelado, suave, mas inconfundível. Algo estava ali. Ela se sentou de repente, o medo tomando conta. O quarto estava escuro, apenas a luz fraca do corredor iluminava parcialmente o ambiente. Ela olhou para baixo, para o chão, mas não havia nada ali. Mesmo assim, a sensação de que algo estava errado a sufocava. Bia sabia que precisava olhar embaixo da cama. Ela precisava confirmar que não havia nada lá, que era apenas sua mente pregando peças. Mas ao mesmo tempo, o medo aprendia no lugar. Finalmente, tomando coragem, Bia se inclinou lentamente, e com mãos trêmulas, levantou o edredom para olhar embaixo da cama. Os olhos a encaravam. Um par de olhos grandes e brilhantes, refletindo a pouca luz do corredor, fixos nela. O pânico tomou conta de Bia, e ela recuou, soltando o edredom com força. Mas antes que pudesse se mover, algo começou a se arrastar para fora da cama. Ela não teve tempo de pensar. Pulou da cama e correu para a porta do quarto, batendo-a com força. Trancou-se no banheiro, seu coração disparado, tentando entender o que acabará de ver. Não sabia o que era aquela criatura, mas sabia que não estava sozinha no quarto. Nos dias que se seguiram, Bia passou a dormir com as luzes acesas. Mas, mesmo com toda a iluminação, o medo nunca a deixou. Ela sabia que a criatura ainda estava lá, esperando a escuridão voltar, esperando o momento certo para aparecer novamente.